Olá pessoal, eu sou o Johnny. Vamos resolver mais um exercício? Dessa vez vai ser o número 18. Vamos lá. Seja uma sequência ABC determinando uma progressão geométrica PG, o termo médio B de uma PG é determinado pela média geométrica de seus termos sucessor e antecessor, né? Sucessor sendo C e antecessor sendo B. Com base neste enunciado, construa um algoritmo que calcule o termo médio B através de AC. E ele já nos dá aqui qual que é a aparência da fórmula utilizada. Tá? Aqui B ao quadrado igual a A vezes C. O que acontece? Nós estamos fazendo a progressão. Nossa progressão tem dois termos, né? Três termos, A, B e C. Se a gente tivesse mais termos para encontrar a média, sendo B, eu faria a multiplicação de todos os elementos e elevaria o B à potência de mesmo valor da quantidade de elementos que eu tenho. Se fosse A vezes C vezes D, seria B ao cubo. Entenderam? Então vamos lá. Eu vou primeiro começar pelo fluxograma, depois a gente vai fazer um pouquinho de Portugal e daí finalmente em C, para a gente ver como que isso realmente executa, né? Para a gente ter interação com o programa. Vamos então direto para fluxograma. O fluxograma eu já deixei preparado, porque ele é meio demoradinho de fazer. Então, para a gente economizar tempo, eu sempre vou iniciar com esse símbolo, que parece um retângulo com as bordas arredondadas. O nome dele é Terminator. A maioria dos programinhas para fluxograma tem esse símbolo, acho que todos devem ter esse símbolo. Alguns podem indicar este símbolo aqui como sendo o início, tá? Mas você pode usar o Terminator tanto para o começo quanto para o fim, tá bom? Aí nós vamos ler os dados necessários para resolver o problema, que no caso é o elemento A e o elemento C. Esses dois elementos vão ser indicados pelo usuário, né? Para isso nós usamos essa forma geométrica aqui, que segundo o nosso sistema, cadê? Não, não é essa. Essa aqui, ó. Manual Input. Então, ou seja, entrada de dado manual, né? É o que nós queremos, que o usuário entre esses valores. E nós vamos em seguida processar a fórmula. Peraí, mas a fórmula está diferente aqui. Não, na verdade ela está exatamente igual, porque se eu tenho b ao quadrado igual a c, na verdade eu também tenho que b igual a raiz quadrada de a vezes c. Eu simplesmente tornei essa equação equivalente à outra. Por que eu fiz isso? Para que a gente não precise manipular o valor de b, ok? Porque senão eu teria que, em duas linhas separadas, fazer primeiro a primeira multiplicação de A por C e salvar este valor. Depois pegar e multiplicar, fazer B ao quadrado. Então é mais demorado, é mais trabalho. É muito mais simples a gente usar a matemática a nosso favor nesse caso. E por fim, eu vou mostrar qual que é o valor de B para o usuário, ok? E meu programa encerra com o mesmo símbolo que do começo. Então vamos começar pelo Portugal, ok? Eu vou usar aqui o início, ok? Eu vou declarar minhas variáveis, que vão ser do tipo inteiro, vão ser A, B e C, ok? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever na tela para indicar para o usuário que ele tem que me informar os valores. Então eu vou pedir, informe o valor de A. Vou colocar um ponto e vírgula. Escrever não, né? Escreva. E tem um E aqui, escreva. Toda vez que eu faço isso eu esqueço de colocar o E. Ok. Em seguida nós iremos ler. Então nós vamos ler o valor que tiver na tela e atribuir esse valor à variável A. Ok? Nós vamos repetir o processo para o C. Informe o valor de C. Ok? E em seguida leia C. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa fórmula. Então a nossa fórmula é que B vai receber, no Portugal nós usamos este símbolo para atribuição de valor,
Então, nós vamos receber a raiz quadrada de A vezes C. Como que eu faço a raiz quadrada? Bom, se você estivesse fazendo esse Portugal no seu caderno, por exemplo, para testar, você poderia realmente fazer o símbolozinho de raiz quadrada. Outra forma é fazer potência de fração inversa. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada, é a mesma coisa que eu ter o número elevado a meio. Entendeu? Aqui eu vou colocar o símbolozinho mesmo de raiz quadrada, tá? Que eu já tenho ele aqui no meu sistema. Então, eu posso utilizar ele. Ah, já até coloquei ele. Coloquei 2 sem querer. Eu posso usar ele aqui para representar, tá bom? Vou fazer A vezes C. Aqui o ponto e vírgula. Lembrando que se eu tivesse mais elementos na minha progressão, eu teria um expoente, no caso, o expoente maior, né? Uma radização maior. Eu teria, em vez de, se eu tivesse 3 elementos, em vez de 2, eu teria raiz cúbica. Ou em vez de, se eu tivesse 4, eu teria raiz quarta. E assim por diante. Então, dado o elemento B, a gente já calculou ele, a gente precisa escrever na tela. Vamos escrever que B vale, ou melhor, o elemento B é. Ok? E eu coloco B. Ele vai colocar o valor de B em seguida do texto. Lembrando que o que eu coloco entre aspas é printado exatamente igual, e o que eu coloco fora, que são as variáveis, é printado o valor dela, logo em seguida aqui do texto. Ok? Então aqui a gente já tem o nosso roteirinho, né? O nosso algoritmo em Portugal. Agora a gente pode escrever isso em C. Se alguém te chegasse com isso aqui e pedisse para você escrever em C, a mesma coisa, você faria exatamente isso. Nós vamos, primeiramente, declarar a função main, que é a função principal do programa. Dentro dela, nós iremos colocar todo o nosso algoritmo. E já que essa função não tem um retorno válido, digamos assim, eu vou retornar zero, para que o meu sistema operacional saiba que eu terminei a execução dela. Ok? Então vamos começar criando as variáveis, aliás. Elas vão ser do tipo inteiro, então vai ser int, variável A, B e C. C, não. Esse C não, esse C. Aí. Depois disso, nós vamos pegar os valores que nós queremos. Então, vamos informar o usuário que ele deve informar o valor de A. Beleza? E depois disso eu pego o valor de A. Eu vou usar o scanf. O valor de A. Vai ser um %d aqui. Então, meu A está aqui para receber o valor. Lembrando que eu sempre tenho que passar esse E comercial junto do A, para indicar que é para salvar o valor dele, o valor dentro de A. Depois disso, eu vou pegar o valor de C. Então, é basicamente a mesma coisa que eu fiz com o A. Vou usar aqui o %d de novo, porque são inteiros. Ok. Salvar na minha variável C. Eu já tenho A e C. Agora o que eu preciso fazer é aplicar a minha fórmula. Então, o B vai ser igual a raiz quadrada de A vezes C. Como é que eu vou fazer raiz quadrada aqui na linguagem C? Eu tenho duas formas. Eu vou mostrar a primeira e depois eu vou mostrar a segunda forma. A primeira é usando a função sqrt. E passando o valor que eu quero aqui dentro. Então vai ser A vezes C, maiúsculo. A vezes C. O que ele está reclamando?
Declaração implícita. Ah, tá. É porque eu preciso ter essa função para usar ela. Então eu vou precisar importá-la. Ela está na biblioteca math, acredito eu. Isso, ó, já sumiu aqui meu warning, né? Então eu posso usar o sqrt para resolver raiz quadrada. Ok? Então ele vai receber aqui, o b vai receber a raiz quadrada de a vezes c. Depois disso eu vou mostrar ao usuário que o valor de b é, e vou dizer aqui, tá ok? Pular aqui uma linha, uma quebra de linha para ficar legível. B. Beleza, vamos ver se isso está funcionando. Vou rodar aqui o meu programa, ele vai me pedir o valor de A. Então o meu valor de A vai ser 2. E o meu valor de C vai ser 6. Então o valor de B, sendo A2 e C6, é 3. Vamos ver se isso está certo? Eu vou invocar aqui o poder da calculadora. O que a calculadora vai me dizer? Que 6 vezes 2 é 12? Que número ao quadrado é 12? Hum? Não é 3, né? 3 é raiz de 9, não é? Então, alguma coisa está errada com o nosso programa. A gente pode tentar fazer isso de outra forma. Qual é a outra forma? A gente usa a potência em vez de raiz quadrada. Então a gente invoca o método poll, que o que é o método poll? Ele recebe a base, que no caso vai ser A vezes C, e o expoente, que é 2. Só que na verdade eu quero a raiz de 2, não é? Então meu expoente vai ser meio, certo? Vamos rodar de volta e ver o que a gente tem. Opa. Aqui, ó, 2 e 6 novamente. O valor de B é 1. Algo está muito errado. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou salvar o valor de A vezes C numa terceira variável. E depois usar essa variável para fazer a conta. Então eu vou fazer aqui, vou chamar de D. Tá ok? Então D vai receber A vezes C, certo? E depois B vai ser a raiz quadrada de D. Quer dizer, é isso, a raiz quadrada de D. Então A é 2, B, C é 6. Novamente eu tive o valor 3. O que esse 3 está querendo nos dizer? Eu acho que o valor está incompleto. Será que está faltando dígitos? Será que ele está colocando não, incompleto? Vamos tentar mudar isso aqui para double e ver o que a gente tem. Tá, eu vou mudar aqui porque para pegar o valor de double é LF, tá? Se fosse só um float, seria só F. Olha lá. Então nós temos que o valor é 3.464102. Por isso a gente estava tendo um número estranho, entendeu? Vamos tentar fazer com um valor mais
é fácil de calcular, que daí a gente tira a prova real. Então vamos rodar de novo e vamos dizer que a gente quer o valor 2 e 4, tá? A raiz quadrada de 8 é 2,82. E se a gente fizer com um valor tipo 2 vezes 8, que é 16? Aí o resultado teria que ser 4. Aí, ó, é 4. Tá? Esse é um jeito mais fácil de calcular, com o número inteiro. Eu vou limitar aqui a saída para 2 dígitos, para ficar mais bonitinho. Tá ok? Então, a gente pode fazer de volta alguma mais difícil aqui. Ó. E o programa vai calcular pra gente. Se você fosse fazer isso aqui no caderno, ia ser praticamente... Ia ser trabalhoso pra caramba, né? Você achar a raiz quadrada de 34 vezes 45. Esse é um número gigante para resolver. Mas aqui nosso programinha, que a gente levou alguns minutos para fazer, vai resolver o nosso problema toda vez que a gente precisar. Ok? Então, por enquanto é isso, galera. Obrigado e bons estudos. Até mais.